pessoal! Tudo bem, gente? Eu falei, e aí? Tu falou, pessoal! Tá começando mais um Orgulho Contra-Ataca, pessoal. Pois é, mais um Orgulho Contra-Ataca polêmico. Polêmico. Polêmico porque a gente vai falar sobre o filme do Coringa, né? Que é do Todd Phillips, tem participação do Scorsese, né? Eu acho que ele é produtor desse filme. E foi um filme que, assim, impactante, né? Eu acho que nas últimas semanas só o que tem se falado é sobre isso, sobre o filme dos incel e barará, e não sei o quê, que é um filme que é perigoso, é um filme polêmico, então a gente sentiu que a gente precisava falar sobre ele, né? Muita necessidade de falar sobre ele. E aí a gente tá aqui com duas convidadas. Duas convidadas maravilhosas. Nós temos aqui a Mariana, que já participou de um episódio da gente, Game of Thrones. Oi, gente. Muito vontade de volta aqui com vocês. Ela se comportou direitinho e a gente disse que ela pode vir de novo, Na né? verdade, a Mariana é a primeira pessoa que tá vindo 2 vezes. Não, a Lívia veio 2 vezes. A Lívia veio Meu 2 Deus, vezes. tá bom, Esqueci da eu sou a segunda Lívia. pessoa. A Lívia A Letoya segunda... Jackson. É porque a Lívia ela já é quase do... É, quase do orgulho já. E a Mariana, ela está vindo aqui na posição de especialista psicóloga, pessoa mais inteligente do que todos nós aqui. É que a gente Meu Deus, estudou é muita mais. responsabilidade. Vai que Tudo estudou que ela mais. falar é lei. Então É lei. Anote o número. Anote E- o número. E Mariana, como é que a gente faz pra te encontrar na vida e ser atendido por ti? Então, eu posso passar o meu Instagram, que é @marianabrito.psi. E lá tem todos os meus contatos de telefone, endereço. E vocês podem falar comigo por lá. Uhum. E é isso. Olha aí, perfeita, maravilhosa. Mas a gente tem outra convidada. Aê. Não, essa convidada, ela é perfeita porque ela não deixa de rir nem um segundo. Ela é a pessoa mais feliz que eu conheço, assim, ó. Perfeita, maravilhosa. E ótima no Twitter, Mila Fox. Sou eu, Se apresente. Mila, conte aí sobre você, sobre o seu trabalho nas internets. Gente, então, primeiro, obrigada pelo convite. Na verdade, sim, eu me convidei, né? Eu sou esse tipo de gente, assim. Vocês vão falar de Coringa? Eu vou também, viu? Já cheguei avisando. Eu amo. Já cheguei Gente, avisando, a gente olha, é eu assim. vou gravar e se Proativa. prepare aí. Que dia que eu tenho que ir? Bom, então, eu sou Mila Fox, com Y e 2 L's em todas as redes sociais, basicamente. Eu sou formada em cinema e atuo na área, sou Sim. assistente de direção, mas meu foco mesmo é roteiro de estudo e de atuação e tal. E no momento eu tô produzindo uma mostra aqui na cidade de cinema de gênero. Não sei se eu já posso falar sobre isso, já posso jogar um jabá. Ai, Claro. pode, Mas sempre se eu já pode. puder, eu não puder, já vou jogar. Que é a mostra Quimerama, com QUI, Quimerama como se fosse quimera mesmo. Uhum. E é uma mostra sobre cinema de gênero, de ficção científica, horror, fantasia. A gente tá abrindo inscrições nesse mês de outubro todo. Uhum. Para realizadores da região, na verdade do Nordeste inteiro, Sim. que tenham filmes com essa temática e possam escrever. Todas as informações estão no Instagram do Quimerama, Sim. que é @mostraquimerama, com lapso de criatividade. Mas então, Isso é todas as fácil de informações achar, estão gente. lá, a gente tem um site. É só dar uma procuradinha que encontra fácil. Fora isso, eu também escrevo pro site Só Mais Uma Só mais Coisa. uma coisa. Sou colunista, idealizadora, faço podcast lá também, onde a gente fala de filme, que é o podcast Plano Sequência Podcast, que a gente sempre grava depois que acaba de ver um filme, sem cortes e com spoilers. E mais ou menos é isso que eu tenho feito na internet, assim, além de muita piada. Muita piada. Pessoa mais engraçada do Twitter. Inclusive, saiu o episódio de vocês do Coringa. Hoje. Ainda agora. Já tá Agorinha, aí né? nas redes sociais, já tá enfim, no Spotify, nos agregadores. Pois, Só procurar. gente, escutem também. Se vocês estão escutando esse episódio sobre o Coringa, vejam uma análise mais completa, né? Assim, mais do cinema mesmo, assim. Porque a nossa discussão, ela não vai ser tanto sobre essa questão mais técnica, né? O Orgulho Contra-Ataca, a gente fala sobre mais uma visão para discutir as questões de minorias, as questões mais sociais, né? Os impactos que filmes e séries trazem para nossas vidas, né? E aí, a gente já pode começar o assunto ou a gente ainda vai dar
uma introduzida aí, Fernandinho. A gente tem só uma introduçãozinha, que é pra dizer que o Orgulho Contra-Ataca, ele tem o apoio da TV O Povo, né, que é a emissora educativa da Fundação Daniel Couto Rocha, aqui do jornal, né, do Grupo Povo, e que o Orgulho é um dos podcasts da podosfera do Povo. Então, se você não é assinante do Povo, você corre em assine.povo.com.br e acessa a nossa área exclusiva, que você vai ter lá todo o conteúdo do Povo à disposição para você. Nosso conteúdo exclusivo maravilhoso, né? Pois então, vamos começar. O filme do Coringa, né, ele se passa ali nos anos 80, né, numa Gotham bem caótica, passando por problemas sociais muito graves, problemas de poluição, tá? O lance da crise do lixo. No comecinho do filme, a gente pode ver, as notícias já falam que a cidade está muito suja, né, tá nojenta e tudo mais. E o filme, ele tem toda essa aura mais, assim, que a coisa tá ruim mesmo, né? E como é Gotham, né? Como é Como Gotham. ela é sempre representada, né? Gotham nunca tá de boa, né? Pois é. Nunca tá. Não, e a gente pode ver durante, assim, nesse começo, né? Que é uma cidade violenta, que é uma cidade que as pessoas... É uma cidade estranha, né? As pessoas são mais rudes, assim, dá toda essa ambientação, né? E tem um quê também de desigualdade social muito grande também, né? Tem a galera que é muito rica e a galera que é muito pobre. Sim. Então, tem aquelas coisas das facções também em Gotham, né? Não é sobre Gotham, né? O filme não é sobre a cidade, mas... Ambienta muito bem, né? Que tem as facções, né? As facções, elas lideram a parte do crime da cidade. Então, isso dá pra perceber que a cidade tá um caos. Né? E aí, dentro desse cenário, a gente conhece o Arthur, né? Que ele é um comediante... Ele é uma tentativa de ser comediante. Ele é um aspirante a comediante, né? E ele, claramente, tem problemas, né? Ele é um desajustado socialmente. Então, ele tem essas consultas na assistência social, porque ele tem um passado, o filme dá a entender que ele tem um passado no Arkham e tudo mais. E ele vive na casa da mãe dele, ele cuida da mãe dele, é uma senhora que depende muito, né, dos cuidados dele e tudo mais. E é assim que se apresenta o Arthur, né? Ele já começa numa situação difícil, porque ele é espancado por uns caras e tudo mais, né? E aí, isso no decorrer do filme, a gente vai vendo que coisas ruins vão acontecendo com ele, as pessoas excluem ele, né? Ele realmente tem... Ele ri em momentos que não tem nada a ver, ele tá rindo, ele... Sabe? Ele é realmente meio que fora ali dos ambientes, né? E aí... Gente, vocês podem falar também, viu? Vocês estão autorizados. A gente ficou esperando. Ficou esperando a sinopse. Não, é importante a gente só ambientar as pessoas, né? Pra gente lembrar que é isso. E esse filme, ele é como se fosse o início dele, né? Como se fosse a formação do personagem. A origem do Coringa, né? E aí, mas é uma origem bem real. Não é aquela... Não é o Heath Ledger, né? Aquele Coringa do Heath Ledger ou do... Como é o nome dele, gente? Do Jack Nicholson, né? Que é mais caricato, né? Que a gente sabe que existe uma profundidade do personagem, mas agora não, é um filme exclusivo pra ele, então a gente conhece ele, né? A gente ponto de vista dele, né? Isso que muda totalmente... Exatamente. A história. E por ser do ponto de vista dele, as pessoas ficaram muito preocupadas, né? E eu queria saber de vocês como foi assistir um filme que é da perspectiva de um vilão, e de um vilão muito cruel, mas ao mesmo tempo visto como injustiçado, né? Assim, quando eu assisti, a expectativa estava muito alta, né? Porque já era um filme que estava sendo comentado, né? E até muito pela questão da violência. Tipo, até que ponto esse filme ele pode influenciar as pessoas a terem comportamentos mais violentos e agressividade, tudo isso. E eu queria assistir para eu saber me posicionar. Porque, assim, eu acho que nenhum filme ele tem esse poder, assim, tão explicitamente. Porque um filme é arte. Então, ela tá ali pra mostrar um ponto de vista, uma realidade
que para cada pessoa vai ter um sentido totalmente diferente. Então, não é um significado universal, né? E o cinema não fica de fora disso. Mas, assim, a forma como o Coringa é tratado nesse filme, eu achei que ficou mais ainda evidente essa falta de um lado. Tipo, a dificuldade de você escolher um lado, digamos assim. A dificuldade de você ver o personagem como um vilão. Porque, assim, historicamente, você sabe que o Coringa é um vilão. Mas nesse filme, apesar de ter essa ideia, ela não é explícita de que ele é um vilão. Porque os comportamentos dele acabam sendo justificados. Mais ou menos essa a ideia, assim, pelo menos pra mim, que apareceu muito forte. De não ter como você afirmar que ele é uma pessoa boa ou ruim, esse juízo de valor, né? Não tem como você dar pra esse personagem, porque, assim... E aí, às vezes, pode ser perigoso, porque até que ponto é justificável você agir de formas agressivas, violentas, por causa do que tá em volta, por causa da sua história, por causa do momento social que você tá vivendo, por causa do seu passado, assim... Até que ponto a violência e a agressividade é justificada por isso? Assim, eu acho que isso ficou como uma pergunta que eu ainda não consegui responder. Porque, assim, é muito difícil você conseguir dizer. Não, eu acho que até esse ponto dá pra justificar. No caso do Coringa mesmo. Dá pra justificar os motivos pra ele ter agido de tal forma. A partir daqui não dá mais. Porque isso é muito sutil. E como você tá vendo justamente a posição dele, você meio que empatiza. Sim. E você empatiza porque você tá conhecendo a história dos dois lados. Você não tá vendo só a agressividade dele, você tá vendo uma cidade super destruída, super desigual. Você tá vendo o sofrimento dele, que já se arrasta por muito tempo. Você tá vendo a tristeza dele e tudo. E aí você fica pensando, mas será que dá pra justificar? Por causa desse passado, por causa dessa história, por causa dessa sociedade, você agir assim? E aí tem o lado que, naturalmente, as pessoas são agressivas. Isso é um traço humano, né? Todo mundo é agressivo, até certo ponto. Mas... O que determina que você tá liberado, entre aspas, pra ultrapassar esse ponto e as pessoas vão entender. Porque o que eu percebi muito, e eu acho que o que me deixou mais chocada, assim, de certa forma, foi a reação das pessoas. Porque o filme em si, ele traz essa ambiguidade em tudo. Ele traz a ambiguidade de quem o Coringa é, de as motivações reais dele, de, será que ele... Que tem até, eu acho que a justificativa de ele tem um transtorno mental, por exemplo, ela fica muito em último plano. Porque não é esse o foco. Não é justificado o que ele faz por ele ter um transtorno. É justificado por muitas outras coisas. E aí isso faz as pessoas... O transtorno meio que ajuda, intensifica o que ele já está passando. Intensifica a falta de limites dele de assimilar as coisas e tudo. Mas, assim, a questão do transtorno não é o foco. E aí, por isso, que eu acho que as pessoas se identificam tanto. Porque o fato de você não conseguir enxergar ele como vilão é porque todo mundo sofre. E quando você vê outra pessoa sofrendo, você, de alguma forma, você se identifica, porque você já se sentiu injustiçado, você já se sentiu violentado, você já se sentiu agredido. Então, humaniza muito o personagem. Sim. E você se identifica e você pensa, caramba, mas será que eu faria isso se eu passasse pelas mesmas coisas que ele? E aí não tem mais esse estigma de, o Coringa é um louco. Ele é uma pessoa que sofre. Apesar do, tipo assim, porque tem até essa questão, né, do diagnóstico. Porque tem uma cena que a mãe dele tem um diagnóstico. E ele descobre, né, quando ele descobre que a mãe dele era vista como louca, e ela foi pro hospício e tudo mais. Ele descobre que a mãe dele tinha um diagnóstico. Mas isso não é o foco pra ele, entende? Sim. Por exemplo, de você justificar os comportamentos dele pelo diagnóstico dele. É tanto que até o distúrbio dele do riso fica ambíguo. Porque tipo... tem uma hora que ele fala assim, não é, eu percebi que não é a minha risada, ela não é do meu problema. Ela é porque eu sou assim mesmo. Que sim. faz parte de mim. É como se ele abraçasse,
o próprio problema dele, não visse mais como um problema. Né? Isso. Ele ele é visto... Inclusive tem uma parte que é muito boa no filme, que ele tá fazendo anotações, aí ele pega e fala, as pessoas... o mais difícil de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você não aja dessa maneira. Sim. E é real isso, né? É uma coisa real. Isso faz com que você se empatize com ele. Eu acho que esse é um momento chave do filme que você realmente pega o lado dele, assim. Sim. Você realmente... Uhum. Eu tô do seu lado, você Sim. tá certo. E acho que esse que é um problema, né? É, Ao mesmo eu queria tempo, saber de ti, Mila. Pois é, eu já ia fazer o gancho aqui. Ao mesmo tempo, eu acho todos os questionamentos que tu colocou, Mari, exatamente, assim, muito importantes e muito mais importantes do que algumas discussões que o filme anda levantando, assim. Eu acho muito difícil pro filme quando ele estreia com uma discussão antes dele, sabe? Porque ele estreou lá fora, começou a criar um burburinho lá fora e todo mundo já tava, incel o filme, não sei o que. Uhum. Antes de ver o filme, sabe? Sim. Então, eu mesma, antes de ver, tava ansiosa, assim, tava gostando dos trailers e tal, não tava nem pensando em nada disso. E aí, conversei com um amigo e ele falou, então, tô preocupado com esse filme, porque assim, assada, aí que eu fui pensar nisso e fiquei, putz, pode crer. E aí já é toda uma outra leitura que você faz sobre o filme. Então, quando você vai pra sala de cinema sabendo que as pessoas estão discutindo sobre isso, já é muito mais complicado de você enxergar outras coisas. Mas eu acho que o filme traz discussões muito pertinentes, como essa que tu tá levantando, sabe? Sobre humanizar as pessoas que estão sendo loucas, enfim, que são loucas, que estão agindo como loucas, ou se elas sofrem muito, se a violência, até que ponto é a violência, né, que elas sofrem, o que elas podem fazer, enfim, quanto a gente pode entender enquanto ações de ser humanos, né, enfim. Eu acho que essa é uma discussão que a gente não está tendo e que devia ter, sabe? Até porque os incels existem, mesmo. Sim. Sabe? O Coringa incitando, né, eles ou Sim. não, pois é. Eu explico, você quer explicar? Explica. Alguém pode porque explicar. alguém Alguma pode coisa não você- saber o que é. Caso você Involuntário. não saiba o que é incel e tenha visto esse termo na internet nos últimos tempos, incel é celibatário Involuntário. né? Basicamente, eles colocam a culpa na mulher de não ter uma vida Sexual ativa, E aí a culpa é das mulheres que são muito... Que elas não gostam de elas não homens. gostam deles. Porque eu É. sou um cara legal e elas nunca me dão chance. É. E elas são más e elas gostam de me maltratar e tal. Sim. Esses são os incels. E aí eles usam essa culpa, esse desconforto com a sociedade pra descontar em todas as minorias, basicamente. E aí eles existem e a gente não sabe muito lidar com eles, sabe? A gente meio que produz eles. Sem Sim. nem perceber. E é nesse sentido que eu acho que o filme é muito, muito positivo, assim. Eu acho que ele tem algumas questões que podem vir a ser problemáticas. Acho que as pessoas podem interpretar ele de várias maneiras, como você estava comentando. Mas é com certeza um filme que a gente não pode só assistir. É um filme que a gente tem que sentar e pegar o filme e falar, você viu? Vamos conversar, o que você acha disso? Principalmente os adolescentes. Sim. Sim, Porque o ele filme é muito não é complicado. 18 anos, cara. E acho que esse é o pior problema, assim. Eu me surpreendi em tudo com o filme. Na verdade, eu achava que o filme não ia ser... É difícil eu falar bem do filme, porque é complicado. Mas eu não achava que ia ser tão legal, assim, de assistir, de trazer todas essas emoções, né? Eu fui num cinema aqui em Fortaleza e tinha muito dublado, eu achei estranhíssimo. Muitos dublados, que eu fiquei, por que tem tanto dublado do Coringa? Era pra ser a maioria da legendada, porque é pra adulto esse filme, né? E a sensação ruim que eu tive foi porque eu gostei muito do personagem. E aí vem aquela coisa da empatia, mas eu sabia que tudo que ele tava fazendo ele era errado. Mas eu fiquei... É porque eu mas acho... como é que pode que eu acho ele massa, Sim. entendeu? É. E aí eu fiquei Sim. me sentindo muito mal. E o piorou quando acabou o filme e as pessoas bateram palmas. Sim, E aí eu disse, sim. não, gente, para de bater palmas. Sim. Pois É porque, assim, causa um estranhamento em cada pessoa. É. Eu acho assim, você se questiona de o que é que você tá apoiando, o que é que você tá sentindo. Sim. Porque foi o que eu senti e eu acho que outras pessoas também. Tipo, o que é que eu tô sentindo vendo tudo isso? Porque fica muito difícil você racionalmente pensar, eu estou defendendo um vilão.
Sim. Mas o que eu estou vendo não é um vilão. E será que é o filme que tá retratando esse personagem como não sendo um vilão? Ou será que é porque, nesse caso, eu considero que a violência dele tá sendo justificada por muita coisa? Porque tá sendo justificada por Sim, muita coisa. Sim. Mas aí, será que a violência é justificada? Porque se você for pensar em um dos grandes questionamentos, assim, de polêmica sobre esse filme, é sobre os atentados, né? E aí, foi até uma discussão de como os atentados, eles se relacionam com movimentos de arte. E o cinema, que é um grande, né? É muito disseminado e tudo mais, então é muito popular. E aí é muito fácil as pessoas terem acesso a isso. Sim. E assim, essa questão de não ser pra 18 anos, eu acho muito problemático também. Porque, assim, é um filme que muita gente não vai ter esse posicionamento crítico de reflexão. Sim. E vai simplesmente achar ele um personagem muito massa e muito bom. E usar como referência, sei lá, isso é possível, não é algo super distante, assim, né? Vai E aí- exaltar, E como aí, o Walter White foi em Breaking Bad, Sim. como o Capitão Nascimento, Sim. como o Alex de- Delarge, do o Laranja Alex, Mecânica. então- Exato. E eu acho que no filme, né, como o Coringa é o protagonista, a gente vê muito esse movimento no cinema. A gente torce pro cara humilhado. A gente torce pro cara que é humilhado várias vezes e que se impõe depois, no final. Né, que ganha os seus poderes. Que, na verdade, que ganha os seus poderes ou que assume os seus poderes. No caso do Coringa, ele descobriu que ele pode ser amado fazendo coisas horríveis. Ou pode ser temido. Eu acho que isso é amado, temido, né? Ele tá como oprimido na história, mas ele tá respondendo ao opressor. Ele tá, na verdade, batendo no opressor dele, né? E isso é algo que confunde muito a nossa cabeça. E tem uma parte no filme que deixa ainda mais confuso. Uhum. Que é o motivo dos riots em Gotham. Das revoltas. Que é os Sim. pobres contra os ricos. Exato. E então você, assistindo o filme, se coloca nessa posição. Não, então a população tá certa. O Coringa também tá sendo humilhado. E aí ele vai se vingar. Tá todo mundo certo aqui. Eu tô desse lado aqui. É esse o ponto que as coisas ficam um pouco complicadas. E eu acho que também fica mais complicado ainda porque é superficial. Sim, eu Porque- acho muito superficial porque a revolta em Gotham. É porque, como o filme é sobre ele, Sim. eles não abordam os protestos de forma profunda. Tipo, não tem linhas no roteiro pra explicar tudo isso e por que ele que virou um símbolo, sabe? Simplesmente as Do pessoas- nada ele virou o símbolo. Simplesmente eles... Porque ele matou 3 caras ricos. Que eram ricos. Pois de é. Wall Street. Eu fiquei muito incomodado com isso, Assim, sabe? nesse sentido, não que eu achei que foi algo bom do filme, eu acho que eu tirei algo de positivo disso. Aham. Que é, o que eu entendi foi, realmente, uma população quando ela tá em limite, quando ela tá no limite, aliás, e tá se sentindo sem saída, ela encontra o primeiro ícone que remotamente está fazendo alguma coisa a serviço deles. Assim. Qualquer palhaço palhaço pode chegar no poder, não é mesmo, minha pode gente? chegar ao poder, mesmo que não faça sentido e ele não esteja necessariamente do seu lado. Ele tá fazendo coisas por ele mesmo. Ele não tá por Gotham, pela população de Gotham. Ele é um coitado? Sim. Nesse filme, pelo menos. Mas aí a população elege ele como um líder e como um símbolo sem nem entender direito por que ele tá fazendo isso. Sim. Enfim. Nada que a gente já não esteja Não, vendo por aí. Ou e não esteja vivenciando. vivendo. Pois é, exatamente. Vixe Maria. Pois é, e esse filme, na verdade, ele tem uma discussão social, né, que é disso, né, da gente viver uma realidade que a gente fica revoltado porque não existe assistência. Aquele momento que a assistente social diz, ei, não vai ter mais as consultas. E ele se vê desamparado. Caramba, como é que eu vou tomar meus remédios? E ela diz, né? Ninguém se importa contigo, ninguém se importa comigo. Sim, Né? Ela se coloca junto com ele. Nesse Sim. patamar, né? Gente, todas as cenas desse filme é pra você empatizar com esse cara. Todas as cenas. Exato.
E E você só se sente mal no final porque o nome do filme é Coringa. é, E você exato. sabe que ele é mal, entende? Sim, E É, você isso. fica, putz... É. Aí você fica desgraçado da cabeça. Mas então é tem que porque conversar. existe toda essa complexidade do que é bom e do que é ruim. sim. Né? E que a gente sabe que na vida real é tudo tom de cinza. Não tem ninguém que é 100% bom e 100% Com certeza. ruim. Né? Então, assim, isso empatia é algo que a gente está discutindo muito. A gente discute empatia com as mulheres, a gente discute empatia com homossexuais, a gente discute empatia com transexuais, enfim, com tudo isso. E aí, quando a gente fala sobre empatia com uma pessoa que comete atrocidades, isso preocupa a gente, mas Sim. ao mesmo tempo a gente também tem que ter. Sim. É bizarro Porque dizer senão, isso. Não, porque senão a linha de raciocínio, em algum momento, ela vai esbarrar em uma coisa que você não quer esbarrar. É, Exato! tipo, as pessoas, elas podem se recuperar. Você tem que partir por esse princípio. Exato. Se você não partir por esse princípio, as coisas vão... Então, Vai virar esse pandemônio que a gente já vive. Exatamente. Que a gente já vive, superlotação nas cadeias, pessoas morrendo, e parará e bururu. Então, assim, é muito bizarro a gente ficar preocupada sobre a gente ter empatia, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter, né? Mas, assim, é claro que sempre tem que ter essa discussão, sempre tem que ter esse cuidado, né? Não justifica nada, por exemplo, que uma pessoa que é definida como incel, né, que muitas vezes acontece os atentados, né, e as pessoas já dizem, olha, o cara é um incel, e aí cometeu um atentado, matou um monte de mulher, matou não sei o quê, matou um monte de gente numa escola, então, tipo, esse filme, ele entrou muito nessa discussão dos incels, né, mas a gente, infelizmente ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista, a gente também tem que olhar esse lado da pessoa, né. E aí, mais pra frente também, existe toda uma discussão sobre o riso, né? E eu achei muito interessante isso, né? O riso ser algo que define você, né? Sim. Diz muito mais sobre você do que sobre o que você tá rindo. Exato, exatamente. Diz muito mais sobre você do que você tá rindo. E o filme, ele tem momentos onde passa uns caras fazendo piadas machistas, tipo stand-up comedy, né, e tal, que é muito da época, né, anos 80, então, enfim. E o Coringa, ele naquele show, tem aquele momento que ele tá num show, e aí ele ri em momentos que ninguém ri. E os momentos que todo mundo tá rindo, ele fica, vale, as pessoas estão rindo disso? Né? Ele Então, tá anotando também no caderno. E ele fica anotando. sempre ri desconexo. E É. a humilhação do riso, que é quando aparece o vídeo dele no programa, que as pessoas riem porque ele humilhando ele. Não com ele, né? Não com ele, dele. E aí, aquela cena foi horrível. Assim, eu me senti muito mal, sabe? É uma sensação muito de... Meu Deus, por que estão fazendo isso com ele? Sabe? Sim. sim. Eu sim. também, eu me transportei pra outras coisas, assim, nessa parte. Que é esses programas sensacionalistas, esses vídeos virais, que a gente morre de rir, compartilha, e esquece que é uma pessoa que tá ali, né? E que em algum momento isso volta pra ela, e a gente não sabe como chega nela, dependendo de qual é o meme, mas enfim. São coisas que a gente mesmo compartilha sem pensar, porque é engraçado, mas é uma pessoa, né? E eu acho que o cômico, ele é muito particular, né? Como o Fernandinho estava falando. Mas tem algumas questões que a gente pode pensar do próprio filme. De algumas cenas que, pelo menos pra mim, fez parecer que queria causar esse desconforto. De ser cômico, mas eu acho que eu não deveria rir disso. E eu fiquei observando porque foi aquela cena do que ele não mata o colega de trabalho anão. E aí o colega de trabalho dele vai sair, só que ele não consegue alcançar o fecho da porta. Sim. E ele fica tentando pular E a plateia ri. e o cinema inteiro riu. E eu não consegui rir. E eu me questionei disso. Será que o filme quis causar esse estranhamento de reflexão, de você... Porque hoje você já sabe que isso é errado, mas ainda assim, entre aspas, pra muita gente é engraçado. E ela continua rindo. Do mesmo jeito como a Alice falou, pra muita gente piada machista ainda é engraçado. Sim. Pra muita gente piada homofóbica ainda é engraçado. No fundo, E não passa de uma piada, né? todo Pra mundo eles. sabe que é errado.
socialmente, eticamente, moralmente é errado. Mas as pessoas continuam rindo. E aí, nessa cena, isso me causou muito desconforto. Porque eu pensei, assim, isso ainda continua, sabe? Porque essa questão que tu trouxe, Mila, da internet, né? Das coisas que a gente ri na internet sem perceber. E aí, isso pode causar muitos problemas, né? Qual é o humor que a gente tá usando como entretenimento, ainda se utilizando de diminuir outras pessoas e até que e tudo é isso, até que ponto isso é justificado, né? Porque quando você faz uma piada com um amigo, ainda assim talvez ele não goste, você usa, mas ele é meu amigo, ele entende, porque isso já tá muito internalizado, mas será que é pra tá? Pois tipo, Mesmo o humor que não é amparado por um sistema, por uma mídia grande que chega pra gente. O humor que a gente produz na internet. Esse meme agora que tá sendo compartilhado, eu tô dando risada, eu vou compartilhar também, vou mostrar pra todo mundo. E a gente não para pra pensar nisso. O riso, eu acho que é uma das formas mais naturais de preconceito que a gente acaba tem, mostrando. Sem perceber, assim, na cena do anão, toda a... Na verdade, é menor, né? Tem outro termo, né? Eu não me lembro agora, mas desculpa. Ele tem nanismo. Isso. Toda a situação, toda a sequência, ela é bizarra. E algumas reações humanas de desconforto mesmo é o riso. Rir de nervoso. Rir por não saber como se colocar nesse momento. E é quase como se o diretor, que inclusive, enfim, não conte comigo pra nada, porque ele tá sendo um otário desde... eu vi o filme sem saber o que ele tá falando na internet. E eu também achei não tô uma vendo. coisa do filme. Não tá vendo? Ai, amiga. Ele tá sendo um otário. Caramba. Enfim. Eu só vi aquele comentário, né, que ele disse que não faz mais... Que ele desistiu de fazer comédia. Porque agora não dá pra fazer mais piada. Tente fazer comédia no mundo da geração mimimi, assim, traduzindo pro português, ele falou um negócio desse. Sim. Enfim. E aí é quase como se ele colocasse o transtorno do Coringa na gente. Rindo em situações que a gente não devia estar rindo, assim. E eu não vi ainda numa sessão aberta. Eu só vi na cabine e... Eu tô com medo um pouco de ver na sessão aberta, eu confesso. Eu tenho que levar já, mas eu tô meio que fugindo. Foi meio bizarro. Foi Tava pra levantar e pegar o microfone. Vocês estão rindo de quê? Sim. Foi uma experiência... De quem, né? Eu sempre me pergunto isso, assim, quando eu vejo essas piadas, essas coisas. A gente tá rindo do quê, exatamente? Por que é engraçado? Gente... Isso. Não dava pra vontade de rir, sabe? Mas quando ele dá um susto no personagem, eu dei risada, eu confesso. Quando ele tá saindo, ele faz... E aí eu realmente ri. Mas tipo, eu acho que tem alguns momentos do filme que foi um teste, né? Um teste pra eu gente. acho também. Né? Até onde... O que você... O que vai despertar isso em você? Em você, né? Tipo, você vai rir ou você vai lamentar que isso tá acontecendo? Né? E eu acho que e o discurso final do Coringa completa essa frase. Ele fecha essa gestalt sobre o riso, né? Ele fala, vocês determinam o que é engraçado, né? E tudo mais. Essa ele foi a parte mais perigosa do filme na minha concepção. Exato! Eu fiquei, meu Deus, Exato! Pra que ele falou isso? Exato. É perigoso porque ele em seguida mata o apresentador. Sim. Né? Então, tipo assim, todo o discurso dele, ele tá falando coisas que fazem até sentido. E aí ele pega e mata o cara. E aí, essa discussão do riso, ela é importante porque a gente, por exemplo, a gente tem todo esse lance de tipo, as pessoas estão muito sensíveis, agora a gente não pode mais fazer piada de nada, coisa que já foi comentada aqui anteriormente. Mas é porque a gente vive hoje uma outra realidade, né? Uma realidade onde a gente empatiza mais. Né? Quando a gente empatiza mais, a gente para de achar engraçado o fato de, sei lá, uma humilhação a uma travesti, entendeu? A gente, há 20 anos atrás, achava engraçado. Isso estava na TV aberta, todo mundo achava isso legal. Hoje em dia, vai ter gente que vai achar engraçado, outras pessoas vão problematizar isso e vão dizer, não, gente, não riam sobre isso, porque essa moça está sendo humilhada. Então, assim...
esse é o problema, né? Porque aí esse discurso pode ser utilizado para justificar isso, né? E a gente tem que saber qual é o limite do que a gente pode rir ou não. A gente pode rir de algo que a pessoa não pode mudar sobre ela. Tipo, sobre a doença mental, por exemplo, de alguém. Você vai rir de algo que a pessoa não tem um poder de mudar, né? E eu acho que esse é o grande lance. Você rir de coisas que a pessoa não pediu pra ter ou não, sabe? É algo que é... Assim, a pessoa não escolheu, entendeu? E tudo mais. E acho que... desculpa, pode falar. Eu até achei muito estranho o Coringa, ele ser retratado como um doente no filme. Que eu não sabia que ele era doente. Assim, eu já tinha lido algumas HQs, eu vi todos os filmes que ele aparece, vários desenhos, mas eu não sabia que ele era doente mental. Eu achava que ele era psicopata. Mas um psicopata é um doente mental. E aí eu fiquei meio... É bom. Olha aí, Mariana, acho que essa pergunta é pra você. Mas assim, né, em Gotham ninguém é normal. Nem cadeia tem, só tem o asilo. Nem o próprio Batman. Pois é. Não, pronto. Esse é um ponto muito bom pra discutir. Porque o Coringa é o vilão. Pronto, isso é universal, um conceito universal, que nem a gente tava falando. Até esse filme. Porque agora, depois desse filme, será que o Coringa é o herói? Assim, ai meu Deus, não sei. Tem esse questionamento, né? Porque se você recortar o personagem desse filme, muita gente vai ver ele como um herói. Assim, isso é inevitável. Mas essa questão da doença mental, né? Como eu tinha até falado, que nesse filme eu não achei que foi uma justificativa. Tipo, ele não fez o que fez por ele ser um doente mental. Mas, assim, tem alguns detalhezinhos que o filme vai colocando, tipo essa parte de ele não tava mais tomando os remédios. Porque quando ele tá tomando os remédios, você vê que ele é uma pessoa muito triste. Que ele é uma pessoa que... Quase infantiloide, né? Ele tá se arrastando pela vida e buscando alguma felicidade. E tem até uma cena que ele fala, né? Que ele nunca teve um momento de felicidade na vida miserável dele. É uma coisa assim. Sim. E ele tá lutando contra o que ele é, digamos assim. Principalmente pela questão do riso. Porque ele ri na hora que não é pra ele rir. Que não é socialmente aceito ele rir de tais coisas. Rir de uma desgraça, rir de um acidente, rir aleatoriamente, né? É tanto que quando ele vai fazer o show, ele ri falando que ele detestava a escola. Tipo, ele começa já rindo, aí, quando eu era criança eu detestava a escola. Ele começa a rir, não consegue parar. Só que é uma coisa que tá doendo pra ele falar. E então, o riso, eu acho engraçado que a expressão facial do ator é como se ele estivesse rindo e chorando ao mesmo tempo. Rindo e chorando ao mesmo tempo. Bem no começo do filme, gente. Ele tá... Toda vez que ele ri é porque ele, na verdade, tá chorando. Tava chorando. Porque, na verdade, ele associou o riso com a dor. E aí, por isso que ele diz que agora eu decido do que eu vou rir. Ele mata o apresentador, porque a dor é algo que involuntariamente faz ele rir. Por algum motivo, né? Mas assim, e aí isso fica muito evidente. A cara da Mila tá ótima. Desculpa, eu estou tendo muitos pensamentos nesse momento. E isso fica muito claro, porque normalmente quando ele não consegue parar de rir, são em situações em que ele tá aparentemente muito triste. Ele tá chorando e ele tá rindo. Pra você ver alguém é grosso com ele tá morrendo de rir, mas com uma cara de sofrimento. Na cena que ele mata os 3 caras no metrô, ele fica rindo do assédio moral que eles estão fazendo com a moça. E ele fica rindo porque ele tá mal vendo isso. Ele tá desconfortável. E aí é daí que começa a discussão e ele mata porque ele tá desconfortável, mas ele não para de rir. É por isso que eles perguntam, você tá rindo de quê? Você tá rindo de quê? Mas assim, a questão da doença mental, do transtorno mental... Mas a psicopatia é uma doença? Ou é uma deficiência? Uma condição? Não é uma deficiência. É uma condição. Não é uma doença, é uma condição. Na verdade, assim, é muito difícil pra mim usar essa palavra. Particularmente, assim... doença, porque na verdade tudo são condições, mas algumas dessas condições elas são perigosas para você, para outras pessoas, então isso fica muito difícil de você lidar, tipo, isso é o que a pessoa é,
Mas assim, como é que faz pra ela conviver em sociedade sendo desse jeito? Porque o psicopata tem muito, eu acho até uma romantização, né, assim, do psicopata. Porque o psicopata, ele tá no meio da gente o tempo todo, porque nada mais é do que uma pessoa que tem outra forma de sentir as coisas, digamos assim. Ele tem outro tipo de relação com as emoções. Então, pra ele é mais difícil empatizar. Pra ele é mais difícil essa coisa de que a gente sempre fala, eu não controlei isso, porque é o que você tá sentindo, diferente do racional. É bem mais sutil do que o psicopata é o serial killer. Às vezes o serial killer não é psicopata. Às vezes ele é uma pessoa, entre aspas, normal, né? Porque, assim, na psicologia a gente sempre diz que a normalidade, ela é só um nome. Porque não existe Não isso. existe, todo mundo tem alguma coisinha. Só que, Todo mundo é diferente. só que o normal, ele é estabelecido socialmente. Aham. Então, você tá dentro da norma social. O ser normal é você estar dentro da norma de comportamento que é aceito. Até aqui você pode ir, depois daqui você é louco. Mas tudo isso pautado por leis, né? Por leis, comportamentos. Então, assim, o caso do Coringa, no meu ponto de vista, assim, Profissional. Meu ponto de vista Ela não quer profissional. dizer, mas aí assume, Pelo que eu amiga. analisei criticamente, assim, ele não é psicopata, ele é psicótico. Porque a psicose nada mais é do que você viver outra realidade. Assim, Até porque ele imagina outros cenários, e né? isso fica Também. bem claro quando você percebe que todas as cenas com a vizinha foram imaginadas. Isso é um grande acerto. Eu fiquei tão aliviada, gente. Eu ia odiar esse filme. E Se não fosse imaginário, eu ia ficar... sim, Nossa. Eu também tava achando muito estranho. foi muito vai, estranho, gente, porque como é que pode, foi né? muito do nada, né? Sim, Tipo assim, do nada eles estavam saindo e ela super entendendo quem ele era e tudo mais, empatizando com ele e tudo. E assim, a questão das alucinações, né? E aí eu até fiquei me perguntando até que ponto o que aconteceu no filme, porque Não é isso uma já é alucinação. uma discussão maior. A última cena, que ele sai, ele tá no hospício e ele sai, aí toca aquela música e o pé dele tá sujo de sangue e ele vai andando. Assim, você não sabe o que aconteceu lá dentro, mas, assim, será que ele tava... Tipo, quando ele mata as pessoas, ele tá alucinando? E ele acha que não matou ninguém? Porque eu fiquei me perguntando isso na cena que ele mata o amigo dele que deu a arma pra ele. Que... assim que ele mata de um jeito muito agressivo, ele senta e parece que ele já esqueceu. Porque o outro amigo dele diz, o que é isso? O que foi que aconteceu? Aí ele olha pro nada por um tempo e depois ele diz, sabia que eu vou num programa de TV? Tipo, é Sim, como se então, aquilo nem- não tivesse nem mais... tivesse não acontecido. aconteceu mais, entendeu? Uhum. Já não existe mais aquela realidade. Então é muito mais a psicose do que a psicopatia. E mais por causa da mãe dele. Porque, que nem eu tinha falado, a mãe dele ela tem um diagnóstico. Que ela tem transtorno de personalidade, ela é psicótica e narcisista. Nossa. E se você puder analisar o personagem, ele tem traços de tudo isso também, se você for diagnosticar, né? Mas aí não é o foco do filme, porque eu acho que o filme ele justifica muito mais socialmente. E aí é isso que talvez seja melhor ou pior. Melhor no sentido que não é porque uma pessoa é, entre aspas, louca, que ela vai fazer atrocidades. Porque qualquer um de nós pode fazer, dadas condições favoráveis a isso. Mas isso também é muito, muito perigoso. Porque então todo mundo pode virar um serial killer. E aí? Entendeu? Tipo, como é que a gente vai conseguir estabelecer um limite pra isso? Eu acho que a grande questão aí é a estrutura, né? Ele, na verdade, é o que as pessoas estão, talvez, errando na hora de entender o filme. Não que elas não entendam o filme, elas entendem o filme de algum jeito. Mas o que eu quero dizer é que o que eu acho que elas não estão pensando é que é uma história trágica. Ele não é um herói, ele é um vilão, você começa sabendo isso, né? Já que é um filme do Coringa. Mas, acima de tudo, ele é um personagem trágico. Ele começa de um jeito e ele só vai ladeira abaixo depois disso. E é uma história triste, é uma
é uma situação triste. É isso que você tem que sair pensando, assim. Não, tipo, nossa, ele é muito foda. Uau, eu quero uma tatuagem dele e uma camisa dele. É uma história triste, cara. Ele não conseguiu melhorar. Ele foi desamparado por todos os círculos. Ele perdeu os remédios. Ele não tem mais a estrutura familiar, que já não era boa, mas também, enfim, já também não tem mais. Ele não tem ninguém que para ele e dá um abraço e dá afeto e ouve, sabe? Entende, sei lá. É isso que falta. Tipo assim, se o personagem não fosse o Coringa, ele era muito errado. Eu acho, sabe? Eu acho que é por isso que eles colocaram o nome do filme Coringa pras pessoas. Gente, é o Coringa, viu? Não é o Arthur, não. Porque podia ser um filme... Porque se fosse Arthur o filme, eu ia ficar muito chocado com o filme, sabe? Porque foi uma ode à loucura dele, sabe? E a tudo que... É como se ele, quando ele se transformou no Coringa, parece que ele virou popstar, assim. Sim, sabe? era isso que eu ia dizer, porque aquela cena... Tem várias, né? Tipo, como se fosse a transição dele, ele abraçando a loucura dele, encontrando uma vazão pra ela. Só que ele encontra a vazão como? No caos, matando todo mundo e sendo o herói da destruição. Pronto. Ele se encontra, ele se enxerga nisso. O que é muito trágico, como a Mila falou. É muito trágico você se enxergar assim. Mas ele consegue canalizar tudo que tava guardado e que ele não entendia. E aí isso é muito perigoso também. Porque todo mundo, às vezes, canaliza os sentimentos de uma forma agressiva. Sim. Só que você vai ser agressivo em determinadas situações que tem um limite, né? Tem um limite que ficam na norma social, né? Que ficam na norma social. E aí tem muita coisa. Você pode até fazer um esporte que envolve agressividade, tudo, que ninguém vai dizer, olha ali, a pessoa, né, totalmente sem noção, batendo nos outros. Porque ali tá tudo muito bem calculado e estruturado. E aí, no caso dele, que ele foi se reconhecendo, é tipo, ele foi se tornando outra coisa, por isso que ele não quis mais nem o nome dele. E aí, ele se reconhece como sendo isso agora. E aí, eu lembrei que tu falou da questão do Batman, né? Porque, assim, particularmente, o que eu consigo perceber sobre o Batman é que ele também não é muito normalzinho, não, sabe? É louco. Assim, se você for vamos diagnosticar o Batman, vamos, né? Porque, assim, eu não gosto muito disso. Porque eu acho que, independente de você dizer, o Coringa, ele é psicótico, ele tem transtorno de personalidade, ele é narcisista, você sabe que o comportamento dele não faz bem pra ele. Isso é um problema. Então, é com isso que você tem que lidar. Porque você chamar disso ou daquilo não vai fazer diferença. Se você chamar ele de psicopata, ele vai fazer a mesma coisa. Então, tipo, o meu ponto de partida nunca é, você não sei o quê. É muito ruim você ficar, né? Mas as pessoas, elas esperam isso pra elas poderem saber, pelo menos, com o que elas estão lidando. As pessoas, elas esperam. Não, mas o que é que ele tem? Mas é... E, assim, no caso do Batman, no mínimo, assim, uma neurose obsessiva. Porque... que é uma ideia obsessiva na cabeça dele. Qual é a ideia obsessiva dele? Acabar com o crime. Acabar com o crime de Gotham. Ele colocou isso como meta de vida e ele também tá preso nisso. Do mesmo jeito que o Coringa tá preso de que ele só consegue, entre aspas, ficar bem quando ele tá numa situação de violência, de agressividade, de caos, o Batman, ele só vai conseguir ficar bem quando ele erradicar o crime da cidade. E assim, isso é impossível. Então, tipo, né? Você estabelecer isso como uma ideia obsessiva na sua cabeça. Porque ele não consegue se relacionar com as pessoas, ele vive sozinho. E a vida dele se resume a isso. E assim, ele também é fora da lei, né? Ele quer acabar com o crime, mas o que ele faz também é tudo por debaixo dos panos. Mas pra ele, isso é justificado, porque ele tá sendo o lado bom, entre aspas, da história. E pro Coringa, ele tá sendo o lado bom também. E aí, qual é o lado bom? Porque nesse filme, eu acho que foi isso que ficou. Porque se aparecesse o Batman, será que a gente ia torcer pelo Batman? Se tivesse a continuação, o Batman, ele é o riquinho, opressor, explorador. Ainda bem que não apareceu o Batman, porque eu já não torço por ele normalmente nesse filme, então... Explorador da mão de obra. Um miliciano desse, mano. Com armas totalmente... armas super tecnológicas que custaram $milhões pra, sei lá, colocando pra nossa realidade. É um cara muito milionário que vai entrar nas favelas, só tem criminoso aqui. Aí metralha todo mundo com aqueles fuzil gigantescos, porque ele é o certo. Mas assim, entendeu? Será que ele analisou criticamente o que é ser o criminoso? Porque aí
gente, essa discussão ela vai muito longe, né? 2 Porque horas. assim, Caramba, quem é o... só isso. Tipo assim, quem é o criminoso? Será que a sociedade faz o criminoso ou o criminoso faz a sociedade? Será que a violência é um reflexo da sociedade ou a violência sempre tá lá, independente de qual modelo social a gente vive? Todas são coisas que a gente não consegue responder Então a gente vai nesse programa. Exatamente. Nos Mas próximos mas programas. tudo isso de um Nos próximos- filme, sabe? É, E Isso a é gente muito pode massa. Isso tirar é muito muita massa. coisa dele, sim. Sim. Você É. gostando ou não do filme, ele com certeza tem muita propriedade, assim. Tem muito conteúdo que a Sim. gente pode extrair dele, né? Inclusive, Ou você pode sair dele dizendo, ai meu Deus, massa. massa, o Coringa Vou pintar muito meu cabelo de foda. verde. As dancinhas lá do Coringa é muito foda, ele é É. muito massa. A roupa dele tava incrível, né? Você pode botar na superficialidade, o que é muito ruim. O que vai ter de Coringa na Comic Con desse ano? Vai. Vai ter Vai. Ai, eu demais. vou ter medo. Ai, eu vou ter medo. Ai, sim, com certeza. Sentimento. O Joaquin Phoenix tá entrando nas sessões assustando as pessoas, gente. Eu matava ele de Ai, soco. que horror! Não acredito. Meu Deus do céu, que Eu horror! morro de medo. É, mas aí eu fiquei pensando agora, eu fiz uma associação aqui na minha cabeça, que eu já tinha feito antes, porque também é outro filme que, assim, eu sei que não é o foco, mas é só um parêntese, que é quando o Lunga chega, tipo, em Bacurau o Lunga chega e, tipo, pra gente é incontestável aquele momento de glória. Tipo, eu acho que todo mundo aqui que assistiu achou muito Sim. massa quando ele chegou, assim, tipo, Salvador da Pátria e tal. Fernandinha ainda não Não assistiu. assisti. Mas já foi, vai. Meu Deus, eu tô problema, muito não, mal. tô brincando. Pare esse podcast agora e vá assistir Bacurau. Vá assistir Bacurau. Vou assistir. Vá, pelo amor de Deus. Não, mas isso não é passa um dessa spoiler, semana. não é um spoiler. Não passa dessa semana. Ele só chega Ele lá. chega em algum lugar. É um cara que chega em um lugar. É. Só que aí eu associei com esse momento da entrada do Coringa, né? Que ele, tipo, pinta o cabelo, aí ele usa uma roupa, aí, tipo, Ele tem chega- uma música É, super... ele chega todo estiloso, todo E aí assim, ele fica, tipo, ele fica ouvindo a música, ele fica dançando na rua porque ele tá pleno, né? Sim. Assim, e aí pra gente, é tipo assim, a pessoa louca plena, sei lá. Deus, uma, acabou de uma- matar a mãe. uma mensagem, assim, senso comum, né? É uma pessoa que ninguém tá entendendo o que tá acontecendo, porque, inclusive, só ela tá escutando aquela música, né? Porque depois vem os policiais e não tem música nenhuma, mas ele tá ali no momento dele, no momento de glória dele. E foi o momento que ele descobriu como a violência faz bem. E aí, pra Pelo amor de ele... Deus, ouvintes. Não, pois é, era isso que eu ia dizer. Como a violência faz bem. Essa é a ideia dele. Sim. Mas e aí, tipo, será que, assim, um questionamento, as pessoas pensarem, caramba, será que a violência pode me aliviar de alguma forma? Tipo, como os incel, né? Porque gente, isso é muito perigoso, assim. Sim. Não é, eu acho que depois que eu saí do filme, eu entendi a polêmica. Eu entendi porque que as pessoas até tinha gente que queria boicotar o filme, não sei o quê. Assim, eu acho que a questão não é essa. Porque independente do filme ou não, a nossa realidade tá aí. Continua. E tem tudo isso. Tem mesmo. Mas, assim, o lado bom, que nem todo mundo falou, né, a Mila, vocês, dessa discussão. Mas porque a gente tá tentando discutir da forma mais responsável possível. Porque a partir do momento que você coloca o Coringa como um ídolo, o que você vai fazer com isso, entendeu? Tipo, por que ele é um ídolo, assim, né? Nesse filme fica um pouco mais justificado, porque, sei lá, ele tá do lado das minorias. Pelo menos é o que o filme tenta passar. Mas será que ele estar do lado que você acredita, você consegue justificar o que ele As tá atitudes fazendo? do... Aí tem uma coisinha, quando... Claro, eu assisti o filme, eu já fiquei meio incomodado com algumas coisas, né? Eu, como homem negro, eu não percebi muitas... Eu percebi muitas mulheres negras no filme, né? E aí, quando eu vi... Não, peraí. Ele é pobre, então ele mora num bairro pobre. Com certeza é pra ter mais gente negra, mais gente preta no lugar onde ele vai, né? Aí eu já percebi que não tinha muito. E aí, quando eu tava fazendo as pesquisas, uma colunista do Huffington Post, ela é negra, né? Ela fala muito sobre cultura pop e negritude, né? Que eu amei, né? Sim. Eu encontrei ela, agora eu vou garimpar todo o trabalho da mulher. E trazer ela aqui pro Orgulho. Pro Orgulho, por favor. Quem sabe um dia ela venha, né? Né? A gente paga a passagem dela, tá tudo certo. Aí é a Zeba Blay. E aí ela tava falando que as mulheres negras, elas têm papéis muito pequenos,
Só a Sophie, né, que é a Zazie Beetz. a Zazie Beetz, É. né, que fez a Domino no Deadpool, No Deadpool. né? Olha aí. Isso. Ela também é de Atlanta. Vejam Atlanta. Gente, Deixar essa ela- mensagem Atlanta, aqui. sim, ela tá ótima nesse filme. Ou E aí, da série. ela fala porque o diretor é branco, ele não incluiu muita gente preta no filme. Principalmente na parte, na parte, né, pobre, Uhum. né? E aí, como ela explicou também que as personagens negras, as mulheres, né? Elas são pequenas, porque é a assistente social. Aquela moça que é autoritária com ele quando ele tá brincando com o Com a meninozinho. criança. No- É até uma no- trope, né? Que é a Angry Black Woman. Acho que Sim. Isso, né? Que já fala da Desse dessa estereótipo. crise, né? Estereótipo Estereótipo, é. de que mulheres negras são violentas e tal, né? São raivosas. E também a psiquiatra no final. Então, todas elas, exceto a Sophie, que ele vai se meio que se apaixonar por ela, É. né? Todas elas estão num papel de autoridade, né? Elas estão acima dele, estão rebaixando ele, né? Então, e aí é interessante que ele se apaixona pela Sophie, Uhum. né? Então ele meio que espelha numa mulher negra alguém que ele deseja. E aí meio que o grupo se torna forte. Não é uma personagem ou outra que é forte no filme, é o grupo que no final se torna forte. E aí é muito interessante porque o cara é branco, então ele não queria pensar em fazer uma coisa dessa, Sim. né? E aí acabou que no filme se tornou isso forte. E aí eu achei interessante a construção que a colunista falou, sabe? Isso é muito legal também. É porque a psiquiatra e a assistente social, elas estão numa posição de tipo... Elas são o indicativo dele da norma social, né? Tipo, são elas que vão definir pra ele não tá fazendo coisa errada aí, né? É. Então elas têm já um poder, uma autoridade sobre ele. E essa a parte da... Ai, meu Deus, já tive uma leitura totalmente, putz... que é tipo... E ele é esse cara branco que está sendo inferior a elas enquanto paciente e com problemas. E aí quando ele vira o Coringa, ele não é mais inferior a elas. E e agora ele tem é opressor. Pois ele é. tem todos o que ele deveria ter desde sempre, né? Porque ele Sim. é Ele homem, toma, ele é um homem branco, ele toma o que é dele, de fato. É. Isso. Ai, Né? Jesus. E aí Mas ele isso ainda eu mata, né? Porque, assim, não, fica isso subentendido, mas Ah, mas pra mim É. matou mesmo. Pra é isso mim mesmo. matou também, Ou ele pra mim usou matou. um extrato de tomate, alguma coisa. pra mim matou. Eu acho bem interessante esses momentos que ele dança no filme, como ele dançou nessa última parte, porque é como se fosse uma libertação dele. Cada vez mais que ele vai dançando mais, ele vai tendo mais oportunidade de dançar e se expressar o corpo dele e tudo mais. Essa violência dentro dele, essa externalização da violência dentro dele vai se manifestando, né? Válvula Isso de é escape, né? Eu acho que ele vai deixando de ser contido. Exato. Ele vai tendo menos medo de se expressar. E isso vai ficando cada vez mais claro, né? Porque uma forma clara de você se expressar é a sua aparência, né? E aí ele muda totalmente. Ele pinta o cabelo, ele muda a maquiagem, ele coloca outra roupa. E ele sempre fica escutando a música porque ele tá no momento muito confortável. Sim. Que em outras situações você percebe, principalmente no começo do filme, que ele não tá confortável em nenhum espaço. Ele não tá confortável em nenhum lugar. E aí, a partir disso, ele começa a ficar confortável e ele vai externalizando isso cada vez mais, né? Quanto mais visível ele fica, né? Porque no começo ele é muito invisível pra sociedade. Sim. E aí ele percebe que quando ele faz um ato violento, ele se Sim. torna visível. E aí ele não quer mais deixar de ser visível nunca mais. Ele pinta o cabelo, ele bota o rosto branco e tal. Ele fica admiradíssimo quando ele, tipo, caramba, agora a cidade tá do jeito que eu gosto, né? E aí ele ainda é aplaudido no final, né? Isso é bem louco. Aquela, né? No final, a conclusão. Bem louco. Bem louco. Bem louco, Não, mano. mas Bem louco. Assim, essas últimas cenas, elas foram as que mais me causaram nervosismo, assim. Sim. Porque tanto pelo que tava causando em mim,
pessoalmente, mas pelo que eu tava vendo que tava causando nas pessoas. Na plateia? É, na plateia. Porque eu quero assistir de novo e agora observar mais ainda as pessoas. Porque é inevitável fazer isso. Eu fico observando. Aí tu vai lá e isso. fica distribuindo teu cartãozinho. Tipo, porque assim... Quem ri você? E senta perto Opa! dessa aí, amiga. Cuidado em primeiro lugar. É isso. Mas assim, eu não consegui relaxar no filme. Assim, Não, também não. um aspecto particular da minha experiência. Eu não consegui relaxar em momento nenhum do filme. E assim, é um momento de entretenimento, entre aspas, mas é muito mais um momento de reflexão, né? Esse filme, assim, é mais um momento... E eu acho que ele vai aumentando o nível de desconforto à medida que o filme vai correndo, né? Porque as últimas cenas, pra mim, elas são muito pesadas. Pesadas Muito no pesadas. sentido de reflexão mesmo, assim, de o que é que pode sair daí. Porque é como se, socialmente, ele fez um monte de coisa inadmissível, matou gente, super errado. Ele matou um cara ao vivo. Todo mundo E assistiu. ainda assim, ele tá sendo o símbolo de uma revolução. Sim. Ele tá sendo o símbolo em que as minorias agora detêm o poder e ele é o herói nacional da cidade. O herói nacional da cidade. Assim, é porque ele é tipo, O país, ele é o país Gotham, é isso. Porque assim, Nosso país é porque Fortaleza. essa ideia de herói Meu país nacional, ela existe, né? A ideia de herói nacional então. e tudo mais. Então, assim, as revoluções, quando elas são muito subjetivas, né? Porque quem tá do lado da revolução super apoia. Mas quem não vai se favorecer acha que é muito horrível essa revolução. E sempre tem os dois lados. Não tem como você dizer... Você vai escolher um lado por causa da sua experiência. Mas assim, não tem o lado universal. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não tem. Nem nas revoluções que aconteceram historicamente, nem nas que vão acontecer. Não tem como você dizer, essa revolução foi muito boa, já essa aqui foi horrível. Porque pra quem tava participando vai ser bom. E aí eu acho que isso é muito perigoso, porque isso dá um certo respaldo, talvez, para as pessoas pensarem que todo mundo pode tudo, entendeu? E que você usar alguém como exemplo, como eles usaram o Coringa, eu acho que foi isso que mais ficou. Tipo, porque depois desse filme, mais ainda, eu não consigo usar o Coringa como exemplo. Tipo, eu, pessoalmente, eu não consigo dizer... Tipo assim, no sentido de... eu não consigo nem justificar o que ele passou, justifica o que ele fez. Porque não é só isso que define, né? São muitas outras... Claro que a sua história, ela é muito forte pra definir as suas ações e quem você é. Mas, assim, no sentido maior de sociedade, eu acho que é muito complicado você... Aquela última cena que ele fez o caos, ele matou o cara, tipo... Aí ele vai preso, e aí batem no carro dele propositalmente pra tirar ele. E aí, tipo, Ele é fica todo mundo ovacionado. em volta com a máscara dele. E isso é muito aquela ideia que a gente tem da figura pra se espelhar, né? Porque a gente precisa disso. A gente precisa de alguém, de uma figura, seja ela real, fictícia, porque eu acho que isso é o que menos importa. Porque, assim, quando você tá lá assistindo, você sabe que é um filme, mas o que você tá sentindo não é de mentira. Então, tipo, ele causa uma coisa em você. E é tanto que até esse questionamento, o que será que foi verdade, o que será que não foi? Isso fica em segundo plano, porque independente do que foi verdade ou não, Passou no filme. tava lá, entendeu? Tava lá e você viu. Então, assim... E é a forma como ele tá enxergando, né, também. Porque pode ter acontecido tudo aquilo, mas de formas completamente diferentes. Mas como ele tá contando a história dele, é o olhar dele, né, como a gente falou. Então, tipo, ele vai contar a versão dele da coisa. E a versão dele da coisa é que agora ele é o herói de todo mundo ali. E, enfim, o final realmente é a parte que você fica mais... O tempo todo eu tava tensa, do mesmo jeito que tu, e eu amando o filme e ao mesmo tempo, meu Deus,
o que as pessoas vão isso. fazer Aham. nesse filme. Aham. É isso, gente. Eu acho que foi esse sentimento de todo E, mundo. e Todo só mundo. pra gente finalizar, assim, pra eu finalizar, né? Porque vocês Mariana podem falar o que vocês quiserem. mandando aqui já. Olha, gente, então Assinem o assim, podcast pra gente da encerrar, né, o orgulho. Não, mas assim, essa última coisa que eu tô na minha cabeça e eu preciso falar sobre ela, que é sobre os aplausos. Que tu falou, Fernandinho, Sim. assim. Porque eu entendi o motivo dos aplausos até certo ponto. Por exemplo, eu entendi que as pessoas podem ter aplaudido o filme porque é um filme impecável tecnicamente e tudo mais. É um filme muito de qualidade, sei lá. Esse não é o melhor termo, mas assim, é um filme que é muito bonito de você assistir, assim, Sim, realmente. assim, sem você analisar criticamente essas questões mais políticas, sociais e tudo mais. É um bom filme, redondinho. Mas é um bom Sim. filme, Você sente é a uma atuação. atuação, assim, Joaquin Phoenix tá impecável, impecável. a trilha sonora, enfim. E aí eu entendo que talvez algumas pessoas tenham aplaudido isso. Tipo, caramba, é um filme muito bom, justamente pelo que ela sentiu, pelas reflexões que trouxe. Mas eu tenho medo das pessoas que aplaudiram porque acharam a história muito, assim, Ele muito Inspiradora. massa. inspiradora, entendeu? As Não é. pessoas que aplaudiram por Gente. estarem se sentindo Representadas. vivas Coringa não é o e... Pantera Negra. É, Não não é. é. Eu vi comentários de gente dizendo que o Coringa era o Pantera Negra deles. Meu Aí eu, Deus, velho, não, como gente, assim? Meu Deus. Não, não. Não, pois Certo? é. Não é. Coringa é pra pensar. Pra É. escutar orgulho e pensar. É isso. Escutar orgulho. É isso. Exatamente. Então, gente, aqui a Mariana já finalizou, né? O podcast. Incrível. É, Maravilhoso. ai, A Os figura- hosts do próprio podcast. Gente, então acabou. Obrigada a vocês por estarem aqui. A figura de autoridade de hoje, né, que sou eu. Amei. E agora vamos para um momento mais leve. Né? Eu não sei nem se a gente tá preparado, porque a gente falou sobre coisas tão pesadas, e agora a gente vamos tentar subir esse clima, né? Que a gente vai para o momento UK! UK! Vem pra A gente vai fazer o Momento UK com a Mila só, porque a Mariana já participou. Então, se você quiser escutar o Momento UK da Mariana... Olha aí, olha aí. Olha aí. Presta atenção, né? Mas Vai escute lá de no mesmo, podcast né? sobre... Qual era o nome? Era... Game of Thrones Game é of sobre Thrones. as mulheres em Game of Thrones. Os closes errados de Game of Thrones. Ai, coisas muitos, erradas. deve ter durado 10 horas. Ave Nem coube. Pois vamos lá. O Momento UK, Mila, é um bate-bola, jogo rápido, tá? Sobre coisas que você gosta e tal. E você tem que responder rápido, porque... Porque sim, porque tem que responder rápido. Porque a gente já tá Não aqui tem há 4 horas e meia. Não tem edição pra programar ao vivo. Aquela, né? Se você pegou a referência. Vamos lá. Um filme. Ai, meu Deus, os Goonies. Um HQ. Eu também Dina fico- Shame. Uma super-heroína. Uma super-heroína, a Tempestade, bate amigo. Uma série. Mr. Robot. Uma diva pop. A Pink. Desculpa, Gambit, eu sei que tu vai ouvir. Eu devia falar Madonna, mas eu amo a Pink. Tudo bem. Eu acho que tudo bem. Eu sei que eu tô errada. Eu tô errada, mas é que ela é muito minha diva. E uma drag queen. Ah! A Nina Flowers! Eu amo! Uma criadora de conteúdo. A High Neon, do Instagram. Olha. Ou eu mesma, @Milafox. Empoderamento, aí. autocuidado. Vamos lá. Ai, Body eu amo. Positive. Me sigam. Ai, amo. Quero os amo. refrescos. Quero todos os biscoitos que eu tenho direito. Pois já que a Mila, só mais uma coisa, é arroba... O só mais uma coisa, No o Instagram? Do Instagram? @site Smook. site Smook. E, gente, escutem o podcast deles, tá? Vão lá seguir eles no Instagram. Vocês também fazem críticas, tem site, né? Com Tem. crítica e tudo mais, né? Já Por tem crítica do Coringa. Coringa, Coringa. sem spoilers. Tem vídeo sem spoilers e o podcast é com spoilers totalmente. E a discussão foi absolutamente
oposta dessa aqui. Foi, tipo, muito diferente. Aham. O mais legal desse filme é que é isso. A gente falou muito aqui sobre vários aspectos do filme e no nosso podcast a gente falou sobre outros aspectos do filme. Ou seja, E tudo se complementa. Olha Então, tudo se né, complementa. gente. deixa Ou aí seja, tem que escutar os dois. No próximo, né? Você que tá na academia ainda não deu tempo, pronto. Aí você ouve os dois. olha aí, olha aí. É obrigatório, na verdade, porque senão você não entendeu nada. Aquela, né? Se você ouve só um dos dois, você só ouve metade da história. Vocês são metade da Queria história. ter filmado a Alice falando. Você não entendeu nada. A cara dela foi ótima. E Mariana, por favor, dê mais o seu contato aí, o seu contato pra gente te achar. Pronto, meu contato é @marianabritoPC no Instagram. Ótimo, agora vamos para a finalização. Alice, também tem uma outra coisa. O podcast Assim Caminha a Humanidade, Assim Caminha a Humanidade. Certo. É daqui do povo. O próximo episódio deles também vai ser Coringa. Mentira! Sim. Aí eles é outra vibe, entendeu? É um negócio eles muito falam maravilhoso. sobre mitologia. Que incrível. E aí eles fazem todo o contraponto com a cultura e com o cotidiano. É incrível. Nossa, amei, já vou seguir. Siga. Aí é legal né, indicar eles, que eles são uns fofos. A Paty e o Heráclito. E eles falaram da gente também, eles né? também Muito grato. vivem indicando a gente, então Não, é o legal povo tá indicar. arrasando com o podcast, tá? Eu queria deixar isso aqui, que ele já existe há algum tempo, só alguns canais, que eu não vou dizer o nome, que são muito grandes, Aham. fizeram propaganda depois e parece que eles vieram... Mas não, o povo já existia há muito tempo, tá? É Os verdade. podcasts do povo É existiam há muito verdade. tempo, aí bombando. E ela nem foi paga pra dizer isso, viu, Não gente? foi, é porque Não depois é o povo jabá. chegou assim, Depois a gente faz podcast. Aí ficou todo mundo, É agora porque- que a Globo fez. Não, senhora, a Globo chegou por último. A Globo chegou por Odeio essas último. coisas. É verdade. Chegou por último. O povo, ó, pioneiro. Mais ou menos, né, gente? Mais ou menos. Então, vamos lá. Finalizando. Vamos lá, gente. Finalizando. Envie suas perguntas pelas nossas redes sociais, @Orgulho Podcast no Twitter e no Instagram. E assine nosso podcast no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts. Este é um podcast, é uma produção do audiovisual e do digital do Povo, com edição de Edson Miranda, produção do Bruno Melgaço, áudio de André Silvestre, coordenação de produção por Chico Marinho e estratégia digital de João Vitor Duma. O Orgulho Contra-Ataca tem apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Em Fortaleza, você assiste no canal 48, na NET 23 e 24 na Multiplay. No restante do Ceará, pelo canal 138 do BrisaNet. E para quem está em outros lugares, também tem o site tv.povo.org.br. É isso, gente. Então, os recadinhos. É isso. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, Muito obrigada. obrigada, muito obrigada Foi mesmo. ótimo. Por me receberem, porque eu ri muito. Obrigado por abrirem a porta quando eu cheguei. Não, Mila, eu já queria que você viesse. Eu já queria que você viesse. Vai ter mais Mila Fox. Vai sim. Beijo, gente.